E aí galera, tudo massa? Espero que sim. A gente está aqui dando continuidade ao nosso projeto, um projeto social que se chama E aí Vamos Refletir. Nós temos uma página no Instagram com esse nome e também um canal no YouTube com esse nome. Então, se for possível, segue a gente lá no Insta, E aí Vamos Refletir. Segue lá no canal no YouTube, E aí Vamos Refletir. E lá no YouTube se inscreve, curte, comenta, tira as dúvidas e principalmente compartilha. Porque a ideia deste projeto social é exatamente levar um pouco de conhecimento para as pessoas que não tiveram acesso a ele, por qualquer que seja o motivo, seja por questões financeiras, seja porque muitas vezes não tem tempo. Então agora, de forma gratuita, nós estamos disponibilizando esses vídeos no canal do YouTube e também informações e dicas lá na página do Instagram. Beleza? O nosso projeto, na verdade, é dividido em 3 fases. A primeira fase, a gente postou vídeos curtos sobre direito e história, né? Lá no canal do YouTube e alguns na página do Instagram. Lembrando que todo o conteúdo está no canal do YouTube e algumas coisas na página do Instagram. E a segunda fase se iniciou com a ideia de dar dicas e ter reuniões com aulas, ou na verdade ter reuniões onde a gente trabalha presencialmente as matérias de direito constitucional, direito penal, depois, quando terminar, direito administrativo, processual penal e legislação específica, onde a gente tem uma turma presencial, mas que a gente grava e coloca os vídeos no YouTube, beleza? Então, por favor, dá aquela ajuda. Vamos começar? A gente vai trabalhar sem turma presencial a matéria de história, certo? A gente vai dar hoje uma dica sobre história geral, falando a linha do tempo da história geral, lá da pré-história até os dias atuais. Vamos tentar falar dos principais pontos. No próximo conteúdo, a gente vai trabalhar uma linha do tempo da história do Brasil. Depois, possivelmente, vamos trabalhar por temas na história do Brasil, né? Do descobrimento, período de pré-colonização, colonização, império, república, e trabalhar esses períodos. E depois a gente vai trabalhar um pouco de história de Pernambuco, e aí votado de acordo com o último edital da PM de Pernambuco, para ajudar as pessoas que querem fazer Polícia Militar de Pernambuco. Beleza? Então as aulas de história ocorrem assim, sem presença de pessoas, apenas gravado, e as aulas de direito a gente sempre grava durante a semana e posta no final de semana posterior às aulas, com turma presencial e aulas gravadas e disponibilizadas, todas elas no canal do YouTube, E aí Vamos Refletir. Pois bem, galera, vamos começar. A gente vai começar, como eu disse, fazendo uma linha de tempo da história geral, começando lá da pré-história até os dias atuais. Primeiro, a pré-história, ela é gênero que tem 2 espécies. Pré-história, ela é gênero que tem 2 espécies, paleolítico e neolítico. Para alguns autores, existiu o paleolítico, mesolítico e neolítico. O neolítico também chamado por alguns de Idade dos Metais. Outros dividem paleolítico, neolítico e Idade dos Metais, ou Idade dos Metais e neolítico. Mas enfim, eu vou trabalhar a conceituação da seguinte forma, certo? E a classificação da seguinte forma. Pré-história é gênero que tem como espécies paleolítico e neolítico. Pois bem, vamos começar com o paleolítico. O paleolítico, ele gira lá em torno de 2.700.000 anos antes de Cristo até 10.000 anos antes de Cristo. O que é que nós tínhamos no paleolítico? No paleolítico, a gente vai ter o que a gente conhece como comunismo primitivo, ou o modo de produção da economia comunismo primitivo. Como é que as pessoas viviam? Elas viviam em grupos, em comunidade, né? Não havia propriedade privada, né? A propriedade era coletiva. Na verdade, nesse momento a gente não pode nem falar em propriedade, porque no paleolítico os seres humanos são nômades, né? Logicamente aqui eu já estou falando num período posterior à evolução da humanidade, né? Que segundo as teorias científicas, o ser humano advém lá do macaco, e aí vai evoluindo, até chegar no Homo sapiens neandertal, e o Homo sapiens sapiens, que é o que como nós somos classificados hoje. Beleza? Pois bem, lá no Paleolítico a gente vai ter os homens eram nômades. O que significa isso? Eles não paravam em um determinado local. Isso ocorria por quê? Porque eles viviam de caça, pesca e coleta, né? De caçar, de pescar e de coletar frutos que existiam naquele período, beleza? Então eles viviam se locomovendo. Comunismo primitivo era um modo de produção, onde tudo era dividido entre todos e todas, e eles viviam basicamente de caça, pesca e coleta. Beleza?
também vai haver nesse período do Paleolítico o descobrimento da técnica do fogo, que vai ser uma evolução fantástica para o ser humano, porque a partir de então ele vai deixar, por exemplo, de comer carne crua e vai conseguir comer a carne assada no fogo, beleza? Então isso basicamente é o que a gente tem de Paleolítico, de uma forma bem básica, só ideias gerais, já que a gente vai realmente aprofundar um pouco mais na história do Brasil, com a linha do tempo e trabalhando os temas específicos, e depois a história de Pernambuco, de acordo com o último edital da PM, onde a gente vai dar uma aprofundada maior. Mas ainda dando quantidade na história geral, eu disse a vocês que a pré-história ela é baseada, ela é dividida em duas espécies, Paleolítico e Neolítico. Paleolítico já falamos, vamos falar do Neolítico. O período Neolítico começa a ocorrer mais ou menos em 10 mil anos antes de Cristo. E o que é que ocorre para fazer com que o homem saia do período do Paleolítico lá dentro da pré-história e passe para o período do Neolítico ainda dentro da pré-história? É um acontecimento chamado Revolução Agrícola. O que é a Revolução Agrícola? Com o passar do tempo, principalmente as sociedades que tinham e viviam próximas a grandes rios, como por exemplo o Egito, que vivia próximo ao rio Nilo, e a sociedade mesopotâmica, que existia próximos aos rios Tigres e Eufrates, eles vão começar a observar que quando o rio secava, depois dos períodos de enchente, naqueles locais surgiam determinados tipos de vegetais, determinados tipos de frutas. Como é que ele vai fazer isso? Através da observação. Então ele vai observar que quando secava, a terra lá ficava, e com o tempo ia ficando menos úmido, e passavam pássaros, né, que jogavam as sementes, e daquele processo se dava o nascimento de frutos e vegetais. Então o homem vai começar a perceber isso demora bastante tempo, mas em torno de 10 mil anos antes de Cristo, o homem começa a dominar as técnicas de agricultura. E a isso se chama Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica, que vai fazer com que o homem deixe de ser nômade e se torne sedentário. Então o domínio da técnica da agricultura e o domínio do cercamento de animais vai fazer com que o homem deixe de estar indo de um canto para outro, ou seja, nômade, e se torne sedentário. Aí a gente vai começar a ter uma transição do modo de produção da economia, que era comunismo primitivo, para o que a gente chama de modo de produção asiático, certo? É um período de transição que a gente vai ver que começa efetivamente a se dar com o fim do comunismo primitivo e o fortalecimento do modo de produção asiático na Idade Antiga, já dentro da história. Mas ainda falando de pré-história, que é gênero, que tem duas espécies, Paleolítico e Neolítico. Dentro do Neolítico, a gente vai ter o homem sedentário, certo? E aí vão surgir as primeiras civilizações, da maneira que eu falei para você. Pois bem, qual é o acontecimento da humanidade que vai fazer com que nós saiamos da pré-história e entremos na história? Ela ocorre mais ou menos em 4 mil anos antes de Cristo e é exatamente o aparecimento da escrita. Lá os mesopotâmicos vão descobrir a escrita, uma escrita chamada escrita cuneiforme, porque elas eram feitas em cunhas de barro, então por isso que vai se dar o nome de escrita cuneiforme. O ser humano vai dominar a escrita, vai aparecer a escrita a partir de 4 mil anos antes de Cristo, e o aparecimento da escrita para a história é exatamente o momento que faz com que o ser humano saia da pré-história e entre na história. Tranquilo? E aí, dentro da história, a partir de 4 mil anos antes de Cristo, com o surgimento da escrita, podemos dividir a história em idades. E aí a gente pode dividir a história basicamente em 4 idades. Então, dentro da história, nós temos 4 idades, são elas: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Beleza? Só reforçando, pré-história, 2 milhões e 700 milhões antes de Cristo, mais ou menos, até 4 mil anos antes de Cristo, que é quando surge o aparecimento da escrita, e aí a gente entra na história. Então pré-história é gênero, tem duas espécies: o Paleolítico, que vai 2 milhões e 700 mil anos antes de Cristo até mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, que aí a gente sai do Paleolítico e entra no Neolítico, que é a segunda espécie, e no Neolítico a gente passa para a história, saindo da pré-história com o surgimento da escrita 4 mil anos antes de Cristo. Então, didaticamente, pré-história é gênero, tem duas espécies, Paleolítico e Neolítico, apesar das divergências da doutrina a respeito do tema. Já dentro da história, como eu disse a vocês, a história pode ser dividida em quatro idades: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Pois bem, vamos lá. História, Idade Antiga, ela vai de 4 mil anos antes de Cristo até o ano 473 depois de Cristo. O que é que vai fazer com que a gente entre na história? O aparecimento da escrita, 4 mil anos antes de Cristo.
O que é que a gente vai fazer? Que a gente inicia a Idade Antiga a partir daqui e vai até 476 depois de Cristo. Esse período todo é a Idade Antiga. E o que é que vai fazer que a gente saia da Idade Antiga e entre na Idade Média? É exatamente a queda do Império Romano com a invasão bárbara de Roma no ano de 476 depois de Cristo. Pois bem, falamos um pouco da Idade Antiga. A Idade Antiga ela vai ter, primeiramente, nas sociedades orientais, Egito, Mesopotâmia, hebreus, persas e fenícios, principalmente no Egito e na Mesopotâmia, a gente vai ter a sociedade, o modo de produção da sociedade asiática. Como é que vai se dar isso aqui? Simples, veja. Como começa com a Revolução Neolítica, o homem a dominar a técnica da agricultura e o cerceamento de animais, com o tempo vai haver excedente de produção. O que significa isso? Vai ter mais comida do que era necessário. E isso tinha que ser armazenado. Quem é que vai proceder o procedimento da armazenação? Pois bem, é nesse momento que surge no Egito a ideia de um ser humano que é o próprio Deus, que é no caso o faraó, e na Mesopotâmia, né, lá nos Sumérios, os Acádios, os Babilônios, a ideia de alguém que é o representante de Deus, que são os pateses, ou também chamados de vigários, os vigários de Deus. Esses caras, eles diziam que tinham poder divinos. No caso do Egito, ele era o próprio Deus, e no caso da Mesopotâmia, eles eram representantes de Deus. Então eles é que determinavam quem ficava com o acúmulo do excedente. Então a gente sai do comunismo primitivo, entra no modo de produção asiática, principalmente no Egito e na Mesopotâmia. Os hebreus, os persas e os fenícios se organizavam de uma forma um pouco diferente. Como a nossa ideia aqui é só dar dicas gerais de como foi a história geral lá dentro do tempo, nós não vamos nos aprofundar. Por que não vamos nos aprofundar? Porque a ideia da gente realmente é trabalhar mais a história do Brasil, para a gente fazer uma linha do tempo. Dentro da história do Brasil a gente vai trabalhar os principais temas e depois vamos para a história de Pernambuco para ajudar o pessoal que vai fazer concurso da PM Pernambuco. E também essas aulas servem, logicamente, para quem gosta de história, mas não tem acesso ao conteúdo de história. Tranquilo? Então isso vai ocorrer, né? As sociedades egípcias e mesopotâmicas também são chamadas sociedades teocráticas de regadio. Por que teocráticas de regadio? Teocrática é aquela sociedade que se baseia num poder divino, como já expliquei. Regadio, porque eles decorrem de uma questão de técnica, domínio de técnica da agricultura com excedente de produção. Isso vai prevalecer nas sociedades orientais, principalmente no Egito e na Mesopotâmia. Logicamente que tem outras sociedades que se organizam nesse período histórico, né? Sociedades na região da África, sociedades na região da Índia, da China, mas a gente trabalha principalmente baseado nesse conceito aqui das sociedades orientais. Ainda dentro da Idade Antiga, nós temos as sociedades ocidentais. São elas as principais, a sociedade grega, a sociedade macedônica e a sociedade romana, ou Roma, como queiram. Pois bem, começamos falando pela Grécia, mas dizendo desde já que a partir desse momento que entramos nas sociedades ocidentais, a gente sai do modo de produção baseado, chamado modo de produção asiático, ou teocrático regadio, e entramos no modo de produção escravista. Por que escravista? Porque quem vai estabelecer a relação vai ser uma relação em que alguém começa a ter como dono, começa a ser dono de outra pessoa, se torna escravo, se torna propriedade dela como os outros objetos e os outros animais. Diferentemente do que ocorria lá no Egito e na Mesopotâmia, onde não havia o escravismo. Havia o quê? As pessoas eram servos. Eles eram servos do faraó. Trabalhavam para o faraó e, numa ideia de modo de produção asiática, eram servos. Aqui, as pessoas vão ser dominadas por outras pessoas. Vão ser escravos, vão ser propriedade. Então, a gente sai do modo de produção asiático e entra nas sociedades ocidentais no modo de produção escravista. Falar rapidamente aqui da Grécia. A Grécia se divide, na verdade eram cidades-estados, não era um país, a Grécia, e duas principais cidades-estados da Grécia eram Atenas e Esparta. Atenas tinha uma visão mais militarista, uma formação mais militarista, e era muito mais voltada para a guerra. E já em Atenas nós tínhamos uma sociedade que surge o conceito de democracia, ainda um conceito de democracia que excluía muita gente, né? Porque apenas em torno de 10%, de 10 a 20% da sociedade da cidade-estado de Atenas, né? Que fazia parte da Grécia, tinha lá o direito de votar e ser votado, né? Normalmente tem homens brancos que não fossem escravos.
Beleza? Mas aí essas eram as duas principais características tanto de Esparta como de Atenas. Atenas também vai ter o surgimento da filosofia, né? Onde os homens começam a filosofar, a pensar sobre o mundo. Então a gente pode citar, dentre vários filósofos que apareceram, né? Platão, Sócrates, Aristóteles e todo o conhecimento que foi trazido pelos atenienses nesse período. Já Roma se divide em monarquia, república e império. Roma, ela se torna a maior potência mundial nesse período e é uma das maiores potências da sociedade de todos os tempos. Tem gente que diz que até hoje que Roma foi a maior potência mundial de todos os tempos. Tem gente que diz que os americanos conseguiram passar Roma, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial até os dias atuais, onde os americanos começam a ter dificuldade e começam a ter a questão do fortalecimento da China, beleza? Mas Roma era dividida em monarquia, república e império. O Império Romano era muito forte. Observe, dentro da linha do tempo da história, a gente vai ter outra divisão importante. E que divisão é essa? Com o nascimento de Cristo, tudo que veio antes é chamado de antes do nascimento de Cristo, ou seja, AC. E tudo que vem posterior à data do nascimento de Cristo é considerado depois do nascimento de Cristo, aí vem o DC, depois de Cristo. Beleza? Isso vai ocorrendo no zero, e aí a sociedade romana, a sociedade grega, já existia tanto antes de Cristo, certo? Como depois de Cristo. Beleza? Aí com o nascimento de Cristo, a gente tem a divisão da história numa visão eurocêntrica, tranquilo? Vamos agora explicar a vocês como é que se dá o declínio da Idade Antiga para o início da Idade Média, que ocorre em 476 d.C. Pois bem, Roma era um império muito forte que se baseava na escravidão, né? Lá existia basicamente os patrícios, né? Que eram os romanos que detinham poder. Vocês tinham os plebeus, que eram aqueles que eram pobres e participavam de algumas relações lá do comércio, né? E você tinha os escravos, que era a base da sociedade romana. Só que com o nascimento de Cristo, depois da morte de Cristo, e o fortalecimento e a divulgação da ideia cristã, da religião cristã em toda a sociedade, Roma começa com o tempo, primeiro começa perseguindo aqueles que se tornam cristãos. Depois Roma aceita o cristianismo e depois Roma se torna um Estado cristão, certo? Isso ocorre nesse momento histórico, certo? Já no fim do período do Império Romano, e também começam a surgir, se fortalecer outras sociedades. Por exemplo, as chamadas sociedades bárbaras, isso é um conceito de quem analisa a história numa visão Roma, ou seja, chama de bárbaro aquele que vai vir ocupar Roma, mas na verdade eram sociedades que existiam ao norte da Europa e invadem Roma e tomam o poder. Com a invasão de Roma e a tomada do poder, o que é que acaba acontecendo? O Império Romano ele vai ser fragmentado em vários impérios, beleza? O Império Bizantino, depois o Império Sacro Romano Germânico e assim por diante. Mas esses impérios, eles vão ser subdivididos e vai ter a figura do rei, que vai ter muito pouco poder nesse momento histórico, porque o poder nesse momento histórico, no fim do Império Romano, em 476 depois de Cristo, vai ficar muito mais na mão da Igreja Católica, né? Porque a partir da Idade Média a gente vai ter a divisão de classes em clero, que era a Igreja Católica, quem detinha o poder e a grande parte das terras da Europa. Nós vamos ter os nobres, que daí saíam os reis, né, que eram as pessoas que eram donos de suas propriedades, aquelas que não eram da Igreja Católica, e nós vamos ter os servos ou vassalos, aqueles que serviam os suzeranos. Então a gente sai de uma idade antiga, que na Roma e em Grécia se baseava no modo de produção escravista, e vai começar a ter um modo de produção feudal, que era exatamente essa relação entre nobres, suzeranos e vassalos, uma relação de servidão. Certo? Mas o que é que acontece em 476 d.C.? Invasão dos povos bárbaros na Roma, e as pessoas vão fugir das cidades em busca de proteção nos campos. Quando eles vão buscar terras nos campos, as terras já estavam todas ocupadas pelos nobres, pelos suzeranos. Então, os suzeranos oferecem
a possibilidade de proteção para essas pessoas que não tinham terra, que eram os servos, em troca do trabalho deles, e se dava essa relação na Idade Média. Beleza? A Idade Média, a gente pode dizer que ela se divide em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média, como eu disse a vocês, modo de produção feudal, que havia estratificação social, ou seja, não havia grandes possibilidades de mudança de uma classe para outra. Quem nascesse servo morria servo, quem nascesse nobre morreria nobre, e quem entrava no clero vivia sua vida assim. Não havia possibilidade de mudança da estratificação social. As relações eram baseadas basicamente na agricultura de subsistência, ou seja, as pessoas lá, os suzeranos, através dos seus vassalos, dos servos, produziam a comida, né? Então aquela comida que era necessária para abastecer cada propriedade do seu feudal, e também mandar uma parte para o clero, certo? E também o que sobrava se fazia meio que um escambo com outros proprietários rurais, outros senhores feudais. Nessa época as feiras eram muito difíceis de ocorrer. Essas feiras, quando ocorriam, eram feiras anuais, de 2 em 2 anos, enfim, praticamente não existia comércio. A relação estrutural era essa que eu disse para vocês. Tranquilo? Falar aqui, eu estou falando sempre, explicando, dentro de uma visão eurocêntrica, uma vez que é assim que é nos ensinado na história, mas é importante falar também de um acontecimento que vai fazer lá na frente que seja um dos fatores para o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. É exatamente o surgimento do islamismo, né? Nós vamos ter o surgimento do islamismo, né? Que tem lá como Deus deles o Alá, na verdade, e o profeta deles, que é o Cristo deles, é o Maomé. O livro sagrado deles, diferentemente de quem é cristão, que é a Bíblia, o livro sagrado deles é chamado de Alcorão, e surge o islamismo em torno de 600, 610, 620 depois de Cristo. Isto vai ocorrer primeiro nas sociedades do Oriente Médio, mas depois vai avançar para regiões do Oriente, norte da África, e também para alguns países da Europa, bem mais lá na frente. Por exemplo, vai ter também disputas com o cristianismo, isso já na Baixa Idade Média, que vão ser chamadas de cruzada. A disputa pela Cidade Santa, a chamada Guerra Santa, as cruzadas. Mas voltando a falar da Idade Média, que começa em 476 depois de Cristo e vai até 1453 depois de Cristo, onde vai surgir a Idade Moderna. A Idade Média se divide basicamente em duas, gênero, tem duas espécies, Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Então, na Alta Idade Média, estratificação social, classes, clero, nobrezas e servos, os nobres ou senhores feudais chamados suzeranos, os servos chamados de vassalos. Surge o islamismo na região do Oriente Médio, mais ou menos em torno de 600, 610, 620 depois de Cristo. O que é que vai fazer com que a gente saia da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média? 3 são os fatores principais citados. Então a gente vai sair da Alta Idade Média e na Baixa Idade Média, lá em torno do ano 1000 depois de Cristo, né? Final dos anos 900 depois de Cristo, início dos anos 1000 depois de Cristo, por 3 acontecimentos que vão ocorrer. Então, quais são esses 3 acontecimentos? Cruzadas, pragas e fortalecimento do comércio. As cruzadas eram uma guerra santa que era movido pela Igreja Católica na disputa lá das regiões de onde se encontra hoje o Estado de Israel, certo? Os muçulmanos começam a querer ocupar aquela região, certo? E os cristãos entram nessa briga, e a briga que começa, e essa briga entre o cristianismo e o islamismo pela Terra Santa é chamada de cruzadas, beleza? Também vai ocorrer grandes pragas no período, né? Inclusive vai ocorrer uma grande praga que, segundo os historiadores, chegou a atingir mais de 1/3 da população europeia, levando a óbito. E já no fim da Baixa Idade Média, lá para o início da Idade Moderna, vai começar a haver o fortalecimento do comércio. Por que fortalecimento do comércio? As pessoas começam também a fazer feiras com um curto espaço de tempo. Se antes as feiras que ocorriam, que eram pouquíssimas, eram anuais, 2 anos, 3 anos, agora as feiras começam a ocorrer semestralmente, depois mensalmente, depois semanalmente, e aí você observa que o comércio vai surgindo, e com o comércio surgindo, vai surgindo uma outra classe que vai ser chamada de burguesia.
Por que ela é chamada de burguesia? Porque essas cidades onde a burguesia morava se chamava de burgos. Daí, burguesia é o início do surgimento da burguesia, que vai ser a classe dominante a partir da Idade Moderna, com o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Beleza? Então vamos rever o que a gente viu até agora. A gente viu que podemos dividir a história geral em pré-história e história. Nós vimos que a pré-história ela vai de 2 milhões e 700 milhões de anos antes de Cristo até o aparecimento da escrita, que é 4.000 anos antes de Cristo, e vimos que a pré-história é gênero que tem duas espécies. A pré-história ela é gênero que tem duas espécies, primeiro paleolítico, segundo neolítico. Com o domínio da escrita, o aparecimento da escrita em 4.000 anos antes de Cristo, nós vamos ter a chamada Idade Antiga. E aí nós estamos entrando na história. E a história pode ser dividida basicamente, a história geral é gênero que tem 4 espécies. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A Idade Antiga tinha as sociedades orientais e as sociedades ocidentais, principalmente Egito e Mesopotâmia, elas tinham as características de serem sociedades teocráticas regradias, um modo de produção asiática. Já as sociedades ocidentais, principalmente Grécia e Roma, modo de produção escravista e vai acabar em 476 d.C. com a invasão dos chamados povos bárbaros na Roma. Então o povo foge das cidades procurando proteção, não vão encontrar terra, porque as terras já vão ter proprietários. Esses proprietários, chamados senhores feudais ou suzeranos, vão oferecer proteção a essas pessoas que vão servir a eles, são os servos ou vassalos. Tranquilo? Aí eu expliquei que a Idade Média, que vai de 476 d.C. a 1453 d.C., se divide em duas, a Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Pois bem, o que é que vai fazer? Qual é o acontecimento histórico que vai fazer com que saiamos da Idade Média e entremos na Idade Moderna em 1453 d.C.? Pois bem, eu disse a vocês que já na Baixa Idade Média o comércio começa a se fortalecer. As feiras começam a ocorrer com uma maior frequência. E vários produtos que eram trabalhados nessas feiras pela surgente burguesia eram trazidos do Oriente, né? Eram trazidos lá das Índias principalmente. E os portugueses, os espanhóis, principalmente os italianos, que tinham lá Gênova e Veneza, que eram os principais portos da época, eles saíam pelo mar Mediterrâneo, que é aquele que fica entre a Europa e a África, e passavam por um canal e chegavam até o Oceano Índico. Pois bem, em 1453, os turcos otomanos, que eram caracteristicamente, eles tinham um modo de pensar e de agir diferente, eles tomam Constantinopla, que é a atual Istambul, capital da Turquia. E o que é que isso tem a ver com o fim da Idade Média para o início da Idade Moderna? Como eles tomam Constantinopla, como eles tomam a região que hoje é a Turquia, eles também tomam o canal pelo qual passavam os europeus em busca de especiarias nas Índias. Então, os países, principalmente Portugal e Espanha, que se unificam primeiramente do que os outros países da Europa, buscam um novo caminho, uma nova rota para chegar ao Oriente, né? E essa busca de nova rota para chegar ao Oriente, depois da tomada de Constantinopla, vai se dar as grandes navegações, né? Então, as grandes navegações, na verdade, vai ser a busca de um novo caminho para o Oriente para conseguir as especiarias, né? Nesse momento histórico, a Igreja Católica, que era a mais forte, era o clero, ela começa a perder força, certo? Até mesmo porque ela dizia que era pecado exercer comércio. Então, se você tem uma parcela da sociedade que começa a surgir como a burguesia, que vive do comércio, para ela não é interessante o discurso da Igreja Católica. Isso vai fazer mais na frente com que haja a reforma protestante, que eu vou falar daqui a pouco. Mas neste momento, para que a gente possa entender, vai haver uma aliança do rei, né, que vai se tornar forte, é o período aí do absolutismo monárquico, uma aliança do rei com a burguesia. Seja a burguesia nacional, seja a burguesia estrangeira. Vou explicar. Como assim? O rei de Portugal, por exemplo, dependia muito, e o rei da Espanha também, além do dinheiro dos burgueses que existiam dentro de Portugal e Espanha respectivamente, eles dependiam muito também do dinheiro que vinha dos judeus. Alguns judeus moravam dentro desse país e outros moravam fora, como por exemplo na Holanda, como por exemplo também nas regiões que viria a ser depois a Itália. Então havia um financiamento
desse sentido da burguesia. Então há um grande acordo entre o rei desse momento, que é um absolutista monarca, ele tem um poder muito grande na mão dele, é ele que legisla, é ele que executa, é ele que julga, e a burguesia. Então há uma questão aí de um acordo entre burguesia e rei para que saiam as grandes navegações. E essas grandes navegações, em busca de um caminho para o Oriente, começam a ocorrer com mais força, e aí você vai ter lá, primeiro, a chegada à região da África do Sul, do Cabo da Boa Esperança, onde é a África do Sul hoje em dia, o Cabo da Boa Esperança. Depois, consegue-se chegar à Índia, Bartolomeu Dias primeiro, e agora chegando à Índia e Vasco da Gama. E depois, aí, uns dizem que foi coincidência, essa teoria eu não acredito. Para mim, tanto Portugal como Espanha já sabiam que existiam as Américas, aquela ideia de terra plana, se você navegasse, você cairia num precipício sem fim, que era dado na Idade Média. Isso já não existia, pelo menos para os portugueses e espanhóis. Eles sabiam que tinham terras e que, mas logo após, nesse período, vai ser dentro do que se chama renascimento cultural, as ideias, a diminuição da força da igreja que dominava a ideia da igreja católica, e começa a haver uma difusão, um renascimento de cultura, com pintores, pensadores, daquele momento histórico, Galileu Galilei, Isaac Newton e assim por diante, dentre outros, Michelangelo e assim por diante. Então vai haver um renascimento cultural, e nesse processo a Terra começa a ser entendida como uma Terra redonda, certo? Que não é mais o centro do universo como era considerado na Idade Média, e sim agora o Sol é considerado o centro do universo e a Terra é apenas um planeta que gira em torno dele, Que essa é a ideia que prevalece hoje para a maioria, e a ideia é cientificamente comprovada, apesar de existir gente até hoje que defende terraplanismo. Enfim, cada um acredita no que quiser, eu sigo a ciência e a ciência diz isso. Então eu estou aqui já na Idade Moderna, que vai de 1453 a 1789, começa com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, o que faz com que os europeus tenham que procurar um novo caminho, uma nova rota para as Índias. Isso vai ocorrer finalmente em 1492, salvo engano, se não estiver errado, o Vasco da Gama chega nas Índias, e também vai ter um tratado de Tordesilhas. Esse tratado de Tordesilhas é a prova de que eles sabiam que tinham terras pós-mar na direção das Américas. E aí vai ter o descobrimento das Américas por Colombo, e em 1500 a descoberta oficial do Brasil por Portugal. Beleza? Mas eu já falei da tomada de Constantinopla, falei do renascimento cultural, falei das grandes navegações, falar aqui um pouquinho da reforma protestante e da contra-reforma. Como eu disse a vocês, não interessava para a nascente burguesia que o comércio fosse considerado um pecado como era até então pela Igreja Católica. Então a burguesia necessita de uma religião dentro de um âmbito cristão para que pudesse bater de frente com os interesses e os ideais da Igreja Católica. Isso vai se chamar Reforma Protestante, que ocorre primeiro na Alemanha com Lutero, também vai ocorrer com João Calvino, e também vai ocorrer a Reforma Anglicana com o rei Henrique VIII, se eu não estiver falando besteira. Então são as primeiras denominações protestantes, que é hoje o que a gente chama de crente ou de evangélico, mas aí é também chamado de protestante, que protestava pela forma que a Igreja Católica via. Então são os luteranos, os anglicanos e os calvinistas. E depois dessas denominações vão surgindo outras denominações. Aí, por exemplo, depois vai surgir os batistas, os testemunhas de Jeová, depois vai surgir os pentecostais, os neopentecostais e assim por diante. Tranquilo? Mas a reforma protestante é isso. A Igreja Católica, com medo de perder força, que já vinha perdendo muito, e porque tinha feito muita besteira durante o período da Idade Média, como a questão das indulgências, os perdões que eles davam em troca de dinheiro para os nobres principalmente, aquelas vendas de relíquias, enfim, fazendo muita besteira, a Igreja Católica então vê que com a reforma protestante e com a burguesia, a Igreja Católica continua cada vez mais perdendo espaço. Então é criada a contra-reforma, que é uma tentativa da Igreja Católica bater de frente com a reforma protestante, e essa contra-reforma vai se basear em vários fatores, mas o principal ponto dela é a Inquisição. Vai ser considerada herege, muitos vão ser mortos, muitos não. Eu vou falar, se eu estou falando besteira, me perdoe, mas eu acredito que milhões, ou pelo menos milhares de pessoas são mortas, queimadas pela Santa Inquisição da Igreja Católica. Isso é a contra-reforma, que também se baseia na questão da catequização.
Pois bem, eu tenho que falar para vocês que a partir da Idade Moderna a gente deixa de ter como modo de produção da economia o modo de produção feudal e passa a ter como modo de produção o capitalismo, né? O capitalismo, no início, basicamente vai ter duas classes, né? Aqueles que têm o poder, aqueles que têm a detenção dos meios de produção, né, do capitalismo, que nesse caso a gente diz que são os burgueses, e aqueles que trabalham para os burgueses, que são os proletários, a classe trabalhadora. E também vai ter uma parte da nobreza ainda, principalmente fortalecida a figura do rei, porque estamos no absolutismo monárquico. Então, nesse momento histórico, é criado um modo de produção capitalista, e o capitalismo que se inicia nesse momento é o chamado capitalismo mercantilista. É o capitalismo ainda nascendo, é o capitalismo ainda cheirando a bebê, cheirando a leite, tá certo? Então, é o capitalismo mercantilista que se baseava nessa relação burguesia e classe trabalhadora, mas que a burguesia tinha um acordo nesse momento com o rei, que era da nobreza e que centralizava o poder em suas mãos, legislar, executar e julgar. Beleza? Mas o capitalismo é mercantilista, baseado em algumas técnicas, por exemplo, a busca de especiarias para a venda na Europa, e agora vai se dar uma nova rota, né? Atravessando todo o Oceano Atlântico e indo até chegar no Oceano Índico e chegando nas Índias, onde eles vão buscar as especiarias, a busca de ouro e prata, chamado de metalismo. Os espanhóis vão achar logo muita prata e também ouro nos países que eles vieram a colonizar nesse momento, né? Argentina, Bolívia, México e assim por diante. E os portugueses só vão achar no Brasil mais na frente, né? Lá para final do século XVII, principalmente no século XVIII, lá a partir de 1600, cacetado, início de 1700, onde vão descobrir ouro nas regiões de Minas Gerais e de Goiás, mas isso eu falo quando eu falar da história do Brasil, que isso aí é o que se chama de bandeirantes. Tranquilo? Então, falei da colonização das Américas por Portugal e por Espanha, que vieram das grandes navegações. Falei da questão da reforma protestante e da contra-reforma, do renascimento cultural, do capitalismo mercantilista, que era o início do capitalismo, tá certo? O capitalismo comercial e o liberalismo econômico, a Revolução Industrial e a independência dos Estados Unidos, para que a gente possa sair da Idade Média, que começa em 1453 e termina em 1789, com a tomada da Bastilha, com o início da Revolução Francesa. Então, o capitalismo, que inicialmente era mercantilista, como eu disse a vocês, ele começa a se tornar um capitalismo liberal. É o que se chama de liberalismo econômico, uma tese defendida por Adam Smith e fortalecida com a Revolução Industrial de 1770, com a Revolução Industrial ocorridas a partir de 1750, 1760, 1770. O que vai ser a Revolução Industrial? O homem que vivia basicamente ainda de manufatura para produzir o comércio, manufatura para criar os produtos que eram comercializados. Então, a manufatura, que é o produto feito pelo homem, alguns começam a ser feitos por máquinas. Então a gente sai de uma manufatura para uma maquinofatura, aumenta a produção, aumenta a exploração da classe trabalhadora. Nesse momento histórico aqui, depois da Revolução Industrial, nós vamos ver pessoas, mulheres, crianças, idosos, trabalhando até 16, 18, 20 horas por dia. Então a classe trabalhadora é extremamente maltratada, né? Tinha uma remuneração muito baixa, conceito esse que o socialismo, que eu vou falar daqui a pouco, vai trazer, que é a relação de mais-valia entre quem detém os meios de produção e aquele que entrega a sua força de trabalho, a única coisa que ele tem, para o capitalista, para o capital. Beleza? Mas o liberalismo econômico, ele tem a seguinte ideia, é a ideia de Estado mínimo, Estado de segurança. O que é isso? É a ideia de que o Estado só deve existir para manter a segurança das pessoas. Na verdade, o Estado deve existir para manter a propriedade particular, né, dos ricos, dos comerciantes e dos que detêm o meio de produção. Tranquilo? Então, o Estado vai se basear nisso. O liberalismo econômico é isso, é um Estado de segurança, um Estado de polícia, onde vai existir basicamente essa relação, onde não vão existir direitos básicos, como direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais, direitos políticos e assim por diante. É basicamente um estado de segurança sem direitos como educação, como saúde, que só vão começar a ocorrer lá na frente,
e vão ser chamados de direito de segunda geração, mas isso é uma aula de direito, inclusive uma aula de direito constitucional, que já vai ser postado também no nosso canal do YouTube, então para quem interessar, pode ir lá e dar uma olhadinha, tá certo? Então ocorre a Revolução Industrial, é baseado no liberalismo econômico e já no finzinho da Idade Moderna, em 1776, começa um processo de independências dos países colonizados na América, certo? Então os Estados Unidos vão se libertar dos ingleses em 1776, né, que é a chamada independência dos Estados Unidos, e a partir desse momento, e depois da Revolução Francesa, que é um marco divisor entre Idade Moderna e Idade Contemporânea, os países das Américas vão começar os seus processos de independência. Uns com muita luta, como ocorre na América Espanhola, América Hispânica, né, com San Martín e Bolívar, né, Simão Bolívar, daí o termo bolivarianismo, né, que vem de Simão Bolívar, e alguns um processo mais calmo, mais tranquilo, onde o filho do rei se torna um imperador e começa um império, que é aqui no caso do Brasil, mas a gente vai ver lá a história do Brasil. Pois bem, saímos da Idade Moderna, vamos entrar na Idade Contemporânea. Qual é o grande marco histórico que faz com que a gente saia da Idade Moderna e entre na Idade Contemporânea? É a Revolução Francesa, a tomada da Bastilha em 1789. Mas vamos fazer uma rápida revisão do que vimos até agora. A gente viu que a história geral, na verdade, a gente pode dividi-la de duas formas. Então a história geral é gênero, que tem duas espécies, pré-história e história. Nós vimos que a pré-história se divide em duas, para a maioria da doutrina atual, apesar de que alguns ela se divide em três, mas para a maioria é duas a classificação, e essa que a gente trabalhou. A pré-história se divide em duas, paleolítico e neolítico. Com o aparecimento da escrita, a gente sai da pré-história e entra na história. A história é dividida em 4 idades: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, que já trabalhamos, e Idade Contemporânea, que a gente começa a trabalhar agora, tá certo? Então vamos lá: Idade Contemporânea, Revolução Francesa, 1789, tomada da Bastilha. O que vai ocorrer a partir da Revolução Francesa? É importante a gente entender que se a América foi colonizada basicamente por espanhóis e portugueses, com exceção de alguns locais, principalmente o que se chama hoje de América do Norte, com exceção do México, Canadá e Estados Unidos, que foram colonizados por ingleses, e uma parte do Canadá pelos franceses, a grande parte da América, tirando o que viria a ser os Estados Unidos, o que viria a ser Canadá, eles são colonizados por espanhóis e portugueses. A partir da Revolução Industrial, os ingleses começam a ter muito capital, muito dinheiro, porque eles é que fazem os produtos, eles é que distribuem pelo mundo, e os franceses começam também a ter muita força a partir da Revolução Francesa. Eles acabam com o absolutismo monárquico, eles literalmente matam o rei e a rainha e tomam o poder, tá certo? E é o momento que a burguesia efetivamente chega politicamente ao poder, nesse momento histórico na França, que vai ocorrer depois em todos os locais do mundo. O que vai ocorrer com a Revolução Francesa? Vai ocorrer o neocolonialismo ou o imperialismo, que eu já falo dele. Mas antes eu preciso falar do surgimento da teoria socialista, né? Tanto o socialismo utópico, que acreditava que os burgueses e a classe trabalhadora iam chegar a um consenso por entender que o capitalismo não era ideal e sim o socialismo, tanto do anarquismo, né, que era a falta de existência de Estado, né, a inexistência do Estado, como o socialismo científico de Karl Marx e Friedrich Engels. Para o socialismo científico de Karl Marx e Friedrich Engels, essas condições de trabalho extremamente duras, com pessoas, mulheres, crianças, idosos trabalhando 16, 18, até 20 horas por dia, não podia existir. Primeiramente porque isso aí é desumano. E segundo, porque segundo Karl Marx e Friedrich Engels, a história da sociedade é uma história de luta de classe. Sempre teve classe lutando contra classe. E com o capitalismo, isso fica muito claro na luta de classe entre a burguesia e a classe trabalhadora. Então a classe trabalhadora tinha que se organizar e tomar o poder para acabar com essa relação de mais-valia, onde o capitalista, o burguês, tem os meios de produção e explora a mão de obra por um valor mínimo, ou algumas vezes nem valor tem, da classe trabalhadora, que era extremamente explorada. Então surge o socialismo como ideia contraposta ao capitalismo. Nesse momento a gente já tem um capitalismo liberal, não é mais o mercantilista, é o liberal de Adam Smith, Estado de polícia, Estado de segurança, que eu já expliquei. Mas voltando à ideia de Revolução Francesa, como a América tinha sido colonizada quase que integralmente por espanhóis e portugueses, com exceção lá do que ficou conhecido como colônias de povoamento, né, regiões dos Estados Unidos e do que viria a ser Canadá, por Inglaterra e França, essas duas, mas Espanha e Portugal dominaram praticamente todo o resto da América. Inglaterra e França começam a procurar locais onde eles poderiam pegar matéria-prima.
né? E aí isso se chama de neocolonialismo. O colonialismo feito lá atrás por Espanha e Portugal, agora vai ser feito primeiramente por Inglaterra e França. E que locais vão ser esses? Neocolonialismo ou imperialismo, que vai ser um dos motivos, ou o principal motivo para o surgimento da Primeira Guerra Mundial, que a gente já vai falar. É exatamente os territórios onde se encontravam os países africanos e os territórios onde se encontravam os países da Ásia, beleza? Então esses aí vão ser dominados, neocolonialismo, o imperialismo, por Inglaterra e por França. Eu disse a vocês que o neocolonialismo ou imperialismo, inglês e francês, vai ser um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque Inglaterra e França se unificaram bem antes, da mesma forma que Espanha e Portugal. Nesse momento histórico, Espanha e Portugal já não são as grandes potências do mundo, como foram lá no início do capitalismo mercantilista. As duas grandes potências do mundo nesse momento histórico, depois da Revolução Industrial e depois da Revolução Francesa, são Inglaterra e França. Inglaterra e França começam a dominar os territórios da África e da Ásia em busca de matérias-primas, e dois países da Europa vão ter o que se chama de unificação tardia. Quais são? Alemanha e Itália. A Alemanha só vai se unificar, eram vários territórios, né? Sicília, se eu estou falando besteira, Piemonte-Sardenha, enfim, eram vários territórios que se unificam, salvo engano, em 1848 e formam o que hoje é a Itália. E a Alemanha mais tarde ainda. A Alemanha só vai se unificar, né? Baviera, enfim, todos os pequenos estados que existiam se unem lá em 1870, salvo engano, através de Bismarck, e formam a Alemanha. Então observe, a Itália e a Alemanha, unificação tardia. Quando a Itália e a Alemanha vão buscar territórios para imprimir o neocolonialismo ou imperialismo que França e Inglaterra já estavam fazendo na África e na Ásia, encontra o mundo inteiro praticamente ocupado. Por que ocupado? Porque nas Américas, nesse momento histórico, todos os países já vão se encontrar, ou quase todos, se eu não estou falando besteira. Para não falar besteira, eu vou dizer quase todos os países da América já estão independentes, já existem como país, não mais como colônia. Argentina, Brasil, México, Bolívia, Guatemala e assim por diante, tá certo? E eles vão buscar territórios onde? Em locais onde pode haver o neocolonialismo e onde está ocorrendo por França e Inglaterra. Então, italianos e alemães começam a brigar por esses territórios na África e na Ásia. E é essa disputa de um lado com a Alemanha e Itália e de outro de Inglaterra e França que vai levar ao início da Primeira Guerra Mundial em 1914. Primeira Guerra Mundial essa que vai ocorrer entre 1914 e 1918, a chamada Guerra de Trincheiras, porque faziam trincheiras onde eles trocavam bombas, trocavam tiros trincheirados por dias, semanas, meses, onde boa parte da população vai morrer. É uma guerra nesse momento histórico basicamente europeia, né? Apesar de ser a Primeira Guerra Mundial, ela é basicamente europeia, e ao fim dela, em 1918, né? Tem até um título, se eu não estiver errado, de um livro História das Sociedades, que é um livro que eu inclusive indico para quem gostar de história geral, História das Sociedades, se eu não me engano, de Aquino, o professor Aquino. O título que ele dá à Primeira Guerra Mundial é A Estrela Perdeu a Luz. O que significa isso? Que com o fim da Primeira Guerra Mundial, de forma prática e teórica, os países da Europa vão deixar de ser as grandes potências do mundo. E a grande potência do mundo no fim da Primeira Guerra Mundial vão ser os americanos, que vão estar ganhando muito dinheiro, vão estar produzindo muito, vão estar dentro do processo do meio de produção capitalista exacerbado e vão se tornar a grande potência. Mas para explicar a Primeira Guerra Mundial, né, de um lado você vai ter a Alemanha e a Itália, do outro lado você vai ter a Inglaterra e a França, a Rússia também vai participar, tá certo? E ela vai terminar em 1918, já falo um pouco mais sobre isso. Mas no meio da Primeira Guerra Mundial, em outubro, novembro de 1917, pela primeira vez na história da humanidade, a classe trabalhadora vai tomar o poder. Isso vai ocorrer na Rússia, vai se chamar Revolução Russa ou Revolução Bolchevique. Bolchevique vem de maioria, né? E é implementada por Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin, ele e os camaradas que estavam com ele naquele processo, como o camarada Leon Trotsky e também como Stalin, que aí eu deixo para falar, se for possível, em outro momento. Mas o poder é tomado por Lenin em 1917 na Rússia, há um período de guerra civil, certo? Que vai acabar, salvo engano, em 1921, e depois é formada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, baseada no socialismo científico de Karl Marx e Frederick Engels, tá certo? Então, nesse momento histórico que a Rússia passa pela Revolução de 17, a Rússia sai da guerra e a guerra ocorre entre Inglaterra e França, Alemanha e Itália. A Alemanha e a Itália vão perder a Primeira Guerra Mundial. Então, como eles vão perder a Primeira Guerra Mundial, né, para
Inglaterra e França, né? A Inglaterra e França vencem a Primeira Guerra Mundial, a Itália e a Alemanha perdem a Primeira Guerra Mundial, vai ser criada nesse momento a Liga das Nações, que vai ser o primeiro organismo internacional que na verdade vai anteceder o que vai ser a ONU no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas essa Liga das Nações não tinha a participação de todos os países que deveria ter. Essa Liga das Nações não conseguia impor a sua vontade nos demais países, inclusive em países participantes, e ela vai ser um fracasso. A Alemanha e a Itália vão receber duríssimas punições de guerra. Por exemplo, territórios que a Alemanha tinha ocupado, que diziam que era deles, na região da França, vão ser devolvidos aos franceses, tá certo? A Alemanha e a Itália não vão poder ter forças armadas, não vão poder ter material bélico, então são punições extremamente duras, que vão ser essas punições um dos motivos que vai levar à ascensão do nazifascismo, fascismo na Itália e nazismo na Alemanha, que vai derrocar na Segunda Guerra Mundial, beleza? Que vai gerar a Segunda Guerra Mundial. Qual é o outro fator histórico, além da Primeira Guerra Mundial, que vai gerar a Segunda Guerra Mundial? É o seguinte: dois são os fatores, na minha opinião, que geram a Segunda Guerra Mundial, certo? A primeira, em decorrência das punições de guerra e tudo que ocorreu com a vitória da Inglaterra e da França na Primeira Guerra Mundial e a derrota da Alemanha e Itália, vai fazer com que surja na Alemanha e na Itália, final da década de 20, início da década de 30, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Então a ascensão do nazifascismo é o principal fator, na minha opinião. O segundo fator, mas também interligado com tudo que vai acontecer, é a crise de 1929, que é chamada de uma crise de superprodução. Eu entendo e sigo os doutrinadores que dizem que na verdade não houve uma crise de superprodução, houve uma crise de consumo. O que danado é isso? Se aplicava nos Estados Unidos a teoria do capitalismo liberal, do liberalismo econômico, aquele de Adam Smith, Estado de Segurança, certo? Mas os americanos começam até o final da década de 20 ter acesso a produtos que não tinham até então. Eles conseguem ter acesso, então eles conseguem acesso a carro, a geladeiras, acho que já existia geladeiras no momento histórico, acho que sim, se eu estiver falando besteira, desculpa, fogões, camas, enfim, os americanos começam a ter acesso aos produtos. E chega um momento que os americanos não consumem mais produtos. Se não há consumo de produto, ou a diminuição do consumo do produto, né? Então, se o produto para de ser comprado, a gente não tem uma crise de superprodução, na verdade a gente tem uma crise de consumo. E essa crise de consumo, que ocorre em 1929, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, em agosto de 1929, né? Muita gente se suicidou, as ações que lá caíram, todas as ações perderam valor. Então os americanos entram numa crise terrível em 1929 e, por via de consequência, como os americanos eram a grande potência do mundo e era o que mais se relacionava com os outros países do mundo, essa crise vai ser levada para os outros locais, vai ser levada para o Brasil, vai ser levada principalmente para a Europa. Então essa crise de 1929 não vai quebrar só os americanos, vai quebrar também outros países, ou dificultar a economia dos países, e principalmente os países que tinham perdido a guerra, a Primeira Guerra, Alemanha e Itália. Então, Alemanha e Itália, com dificuldades financeiras, com inflação alta, começa a surgir na Alemanha com Adolf Hitler e na Itália com Mussolini a ideia de que o Estado deveria se fortalecer, o Estado é que deveria dominar a economia. E para isso é necessário que você crie um inimigo ou vários inimigos. Né? Os italianos e os alemães tinham como inimigos o comunismo, onde na verdade o problema da sociedade naquele momento era uma crise capitalista, mas eles optaram por ter como grande inimigo o comunismo, como sempre. E os alemães, especificamente no nazismo, também começam a ver como eles se achando uma raça superior, a raça ariana, eles começam também a ver homossexuais, negros, pessoas com deficiências, como pessoas que teriam que ser exterminadas. Certo? Isso vai ocorrer também na Segunda Guerra Mundial com os campos de concentração. Né? Até antes da Segunda Guerra já tem esses campos de concentração, onde milhões de pessoas são mortas. Mas o principal inimigo imaginário dos alemães são os judeus, porque para eles a culpa do que estava ocorrendo na Alemanha e no mundo era dos judeus, que eram os detentores de boa parte do capital. Então eles, na verdade, de vez de se voltarem contra o capitalismo, porque foi a crise capitalista de 29 que gerou tudo aquilo, né? E também pelas questões da Primeira Guerra Mundial, eles criam um inimigo, que é o comunismo. Nesse momento histórico, basicamente, só existe instalado, nesse momento histórico, na União Soviética, criam, e
a raça ariana. Os alemães começam a acreditar que eles eram uma raça superior, prega exatamente o fim, o extermínio de outras pessoas, como eu digo, repito, além dos comunistas, homossexuais, pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência mental, pessoas que não tivessem descendência ariana, descendência lá daquela região alemã, enfim. Então, isso vai fazer com que haja uma ascensão da Alemanha e da Itália, que começam a tomar territórios ingleses e franceses no mundo inteiro, na França, tá? Começam a se fortalecer, se armando, era proibido, lembra lá, tem exército aeronáutico, então fortalece o exército, fortalece a marinha, fortalece a aeronáutica, começam a se armar, começam a invadir países da Europa. Eles vão começar lá, invadem uma parte da antiga Tchecoslováquia, invadem a Polônia, vão invadindo Inglaterra e França, não veem um problema, mas não querem reagir, não acreditam que ia ficar por ali, não se metem, e quando vê, em 1939, os alemães já estão invadindo, os italianos já estão invadindo outros países da Europa, inclusive invadindo a França e mais tardar bombardeando através de aviões onde a região da Grã-Bretanha é a Inglaterra, né? Então isso vai ocorrer ao início da Segunda Guerra Mundial. De um lado você vai ter a Alemanha, Itália e o Japão, né, que também era dominado por um ditador, Hirohito, tá certo? Então isso vai ocorrer, e do outro lado você vai ter inicialmente a Inglaterra e a França. A Segunda Guerra Mundial esteve muito perto de fazer com que alemães e italianos ganhassem a guerra e, por consequência, dominassem o mundo e implementassem a ideologia nazifascista, certo? Isso não vai ocorrer por alguns motivos. Lá do meio para o fim de 43, certo? De 42 para 43, certo? Durante o inverno europeu, os alemães, que no início fazem um pacto de não agressão com os soviéticos, Hitler e Stalin fazem um pacto de não vão se agredir, a Alemanha faça a guerra dela, que a União Soviética não estava na guerra. Hitler consegue avançar muito para regiões como Espanha, Portugal, França, quase invadindo a Inglaterra, bombardeando e tal. A Alemanha pensa em estar ganhando a guerra aqui e também começa a avançar em direção ao Oriente. E aí eles entram na União Soviética, Hitler rompe o acordo com a União Soviética de não agressão e quase vence a guerra, quase chegam a Moscou. Dois fatores, na verdade três, dois ligados à União Soviética e um ligado aos Estados Unidos, vão fazer com que a Alemanha e a Itália ganhem a guerra. Primeiro, o inverno russo. O inverno russo fez com que os alemães, os soviéticos, recuaram, tiraram tudo que tinha de comida. Então os alemães chegavam a um ponto que não tinham mais como voltar, então não tinham mais como avançar, porque foi feita uma barreira, ficaram presos no inverno russo, um frio terrível, sem comida, muitos morreram. E aí foi o tempo para o exército soviético se reorganizar e começar o contra-ataque, que vai fazer com que eles ocupem a Alemanha e cheguem em Berlim primeiro que os americanos. Então, quais são os dois fatores da Segunda Guerra Mundial que fazem com que a Alemanha e a Itália já percam? Eu digo que são três, um americano e dois soviéticos. O primeiro soviético foi o inverno russo. O segundo, o contra-ataque do exército soviético liderado por Joseph Stalin. Beleza? E o americano é o seguinte, o Japão já estava ganhando vários territórios naquela região, né? Ali que é China, Coreia, estavam tentando dominar, mas não. E eles também começam a atacar os americanos, certo? Tem um ataque lá no Pearl Harbor, certo? Que ocorre, e a partir de então os americanos entram na guerra. Então agora você vai ter de um lado Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos, grandes potências mundiais, e do outro a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro, basicamente, o Império Austro-Húngaro não, foi na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, a Itália e o Japão, os soviéticos e os americanos conseguem tomar a Europa, inclusive conseguem tomar a Alemanha, que vai ser dividida em Alemanha Oriental, ligada ao socialismo real soviético, e a Alemanha Ocidental, que vai ser ligada ao capitalismo norte-americano e dos países da Europa Ocidental. Tá certo? Beleza? Então, os americanos, nesse momento que a guerra praticamente já estava acabada, percebem que a nova ordem mundial, com a Alemanha e a Itália derrotada, ia ser a luta do capitalismo com o socialismo, que vai ficar sendo chamado no mundo, entre 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, e até a queda do Muro de Berlim em 1989, e principalmente com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com o fim do Bloco Soviético, em 1991, então de 45 a 91, esse período vai ser chamado de Guerra Fria. Os americanos, percebendo isso,
tentam demonstrar sua força para ameaçar, teoricamente, os soviéticos. E utilizam-se de duas bombas em Hiroshima e Nagasaki, bombas atômicas, que matam milhares de pessoas e deixam sequelas gravíssimas nas populações daquelas regiões. Na verdade, a utilização da bomba já no fim da Segunda Guerra Mundial não é nem a forma de terminar a guerra, porque a guerra estava praticamente ganha. É uma forma dos americanos mostrar aos soviéticos que eles estavam ligados e que uma guerra estava começando. E essa guerra é chamada de Guerra Fria, de 45 a 91, porque os americanos e os soviéticos nunca se enfrentaram diretamente, certo? Eles se enfrentavam em outros países. Então, eles vão se enfrentar onde? No Vietnã, certo? Então, os vietnamitas vão receber apoio dos soviéticos contra os americanos invadem. Vai ocorrer na Coreia, então, a Coreia do Norte vai receber apoio dos soviéticos contra os americanos que lá na questão do Sul e em outros locais do mundo. A única vez única não, mas pelos historiadores, a vez que mais ficou perto uma terceira guerra mundial, e aí seria uma guerra nuclear, até, salvo engano, na frase de Albert Einstein, quando perguntaram a ele quais seriam as armas da terceira guerra mundial, ele disse: da terceira eu não sei, mas na quarta, se ainda tiver humanos sobreviventes, serão paus e pedras. Por quê? Porque se houvesse uma guerra mundial naquele momento, com bombas atômicas, seria uma grande possibilidade de destruição da humanidade ou destruição de condições da vida humana na Terra. Então, um momento que chegou mais perto de ocorrer, certo? Durante a Guerra Fria, foi em 1962, né? Os americanos tentam invadir Cuba, que nesse momento já era socialista, já era alinhado à União Soviética, porque em 1959 os cubanos fazem a Revolução Socialista dele, tiram Fulgêncio Batista, que era aliado dos americanos, do poder. Então os americanos tentam tomar o poder, tentam invadir Cuba, não dá certo. E nesse momento Cuba e a União Soviética resolvem colocar mísseis soviéticos em Cuba, muito perto dos Estados Unidos. Então quase houve a Segunda Guerra Mundial, aí houve um momento de grande tensão, muito pouco, não foram usadas armas nucleares, iniciou-se uma terceira guerra mundial, mas foi se esfriando, principalmente depois da morte de Stalin em 53 e depois de Brezhnev, Nikita Khrushchev e principalmente no final da década de 80 com Mikhail Gorbachev, que vai fazer a perestroika e a glasnost, que são duas políticas econômicas e sociais de reabertura, fazendo com que a União Soviética em 1991 deixe efetivamente de existir e se torne um país capitalista, dividido. Na verdade, vai ser dividido em vários países da União Soviética, Rússia, Ucrânia, Lituânia, Letônia, e todos eles vão se tornar países capitalistas a partir de 1991. Pois bem, terminado a Guerra Fria em 1991, a gente entra nos dias atuais. Nos dias atuais, o que existe é o seguinte: poucos países do mundo se mantêm socialistas, né? Ou socialista aí, eu digo, um socialismo real, não um socialismo científico previsto por Marx e Engels. Então, o socialismo real. Aí a gente tem, como esse país, nós temos o Vietnã, nós temos a Coreia do Norte, nós temos Cuba, beleza? Mas são pouquíssimos países que adotam o socialismo real, não o científico de Marx e de Engels. Tranquilo? Os demais países do mundo adotam o sistema capitalismo. E aí eu tenho que explicar uma coisa que eu esqueci de dizer. Lá, antes da Segunda Guerra Mundial, no pós-crise de 29, os americanos abandonam durante um tempo o capitalismo liberal e começam a ter o capitalismo social-democrata. O presidente Roosevelt e o economista Keynes, eles fazem o chamado Estado do Bem-Estar Social. Eles percebem que o Estado tem que intervir na economia para acabar com a crise de 29, para acabar com a crise capitalista. Então eles colocam o Estado da economia, gerando empregos, começam a garantir direitos mínimos de educação, de saúde, apesar de que saúde até hoje é paga, enfim, direitos mínimos, e esse estado de bem-estar social é aplicado em vários países capitalistas do mundo a partir da década de 30, certo? E vai ocorrer até a década de 80. Quando o bloco soviético acaba, Margaret Thatcher na Inglaterra e Ronald Reagan nos Estados Unidos, Margaret Thatcher na Inglaterra e Ronald Reagan nos Estados Unidos, eles adotam o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É o liberalismo lá de Adam Smith sendo aplicado com novas características. Então o neoliberalismo, ele nada mais é do que o quê? Tirar o Estado da economia através de quê? Privatizações das empresas públicas, privatizações, corte de gastos públicos, corte de investimentos na saúde, na educação, previdência e assim por diante, enxugamento da máquina, como demitindo servidores públicos,
não contratando novos servidores públicos. Isso é o que a gente chama de neoliberalismo, que é aplicado primeiro na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, e aí começa a ser aplicado no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, iniciando com o Collor e se fortalecendo com o FHC, e dá uma parada com o governo de Lula, porque o governo de Lula volta a adotar o capitalismo de conciliação, o capitalismo do bem-estar, estado de bem-estar social americano. Beleza? Hoje em dia a gente tem uma nova ordem mundial, né, que tem uma grande potência, que a gente, para uns ainda comunista, ainda socialista real, não socialismo baseado no socialismo científico de Karl Marx e Friedrich Engels, e sim no socialismo real, que é a China, que hoje já é a grande potência econômica do mundo, e do outro lado os americanos. Em torno deles, vários grupos estão se formando. Também ocorre a formação da União Europeia e de vários organismos nesse sentido, como também, além da União Europeia, aqui o Mercosul e assim por diante. Aí surgem G20, surge G7, surge BRICS. Então esta é a nova ordem mundial que nós temos na atualidade. Beleza? Gostou do nosso vídeo? Curte, comenta, principalmente compartilha, porque essa é a ideia, compartilhar, se inscreve no canal, beleza? E também segue nossa página lá no Instagram, todas elas com o nome, e aí vamos refletir. Valeu, galera! Próximo vídeo vai ser fazer a linha do tempo da história do Brasil. E depois a gente vai ver os principais temas da história do Brasil em vídeos separados, e depois vamos ver a história de Pernambuco, aquela que foi cobrada no último edital da PM. Valeu, forte abraço, tchau, tchau. E aí, vamos refletir?